Você sabia que o Palmeiras pode gastar 75 milhões de reais com o Lucas Lima se ele ficar no clube até o último dia do contrato? No vídeo de hoje do canal do Nicola, vou te dar todos os detalhes sobre essa história. Quero dar uma bela atualizada sobre o mercado de negociações com nomes como Gustavo Scarpa, Everton Felipe, Trellis. Preciso te contar sobre um meia que já pertence ao Corinthians e está sendo tratado pelo Thiago Nunes como uma ótima aposta para 2020. E para fechar, vou falar sobre o risco de o Campeonato Paulista ser paralisado por causa de uma ação na Justiça. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. E antes de começar, te passar um monte de notícia, só para pedir para você que ainda não se inscreveu por aqui, apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, aproveita e também aperta o sininho, porque a partir daí você passa a ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. Quero começar esse vídeo falando sobre o Campeonato Paulista, que tem início às 17 horas dessa quarta-feira. E existe um risco de, em algum momento, o campeonato ser paralisado. Tudo porque um empresário de São Caetano do Sul, cujo nome é Walter Estevan Júnior, ele é dono de um jornal na cidade, decidiu entrar na justiça, requerendo uma vaga para o São Caetano na primeira divisão. O São Caetano entraria, de acordo com o desejo dele, no lugar do Água Santa. Se o juiz, por algum motivo, aceitar esse pedido, o campeonato pode ser paralisado em plena primeira rodada. A chance disso acontecer, para mim, é bem pequena, mas a alegação dele faz até algum sentido. Para você entender essa história, a gente precisa voltar para 2019. São Caetano acabou caindo, ele foi o penúltimo colocado na classificação geral e caiu ao lado do São Bento, o último colocado. O regulamento do Campeonato Paulista previa que os dois últimos caíam para a segunda divisão e os dois primeiros da Série A2 subiam para a elite do futebol paulista. Esses dois que subiram para a primeira divisão foram a Inter de Limeira e o Santo André. O grande problema aconteceu alguns meses depois, quando o Red Bull comprou o Bragantino. E o Red Bull já tinha um time na primeira divisão do futebol de São Paulo, o Red Bull Brasil. O regulamento do Campeonato Paulista, isso vale para quase todo o Brasil, não permite que uma empresa que administre dois clubes tenha esses dois clubes na primeira divisão. A opção então foi fazer com que o Red Bull Brasil caísse para a segunda divisão, para que o Red Bull Bragantino fosse o grande representante da empresa na elite do futebol paulista. Pois bem, com a queda do Red Bull Brasil, o São Caetano entendia que bastava colocar o Red Bull Brasil. No lugar dele, cairiam São Bento e Red Bull Brasil e o São Caetano se manteria na primeira divisão. A Federação Paulista pensou um pouco diferente, decidiu rebaixar o São Bento e o São Caetano e também o Red Bull Brasil. Com isso, o grande beneficiado nessa história acabou sendo o terceiro colocado da Série A2 do ano passado, o Água Santa. O Água Santa, inclusive, apesar de ter subido dessa maneira, está junto dos outros clubes pequenos do Campeonato Paulista, com direito a uma cota de televisão de 6 milhões de reais. Outro dia fiz um vídeo, vou deixar o link aqui, em que eu conto as cotas dos principais clubes do futebol brasileiro durante os campeonatos estaduais e dá para dizer que a diferença entre o que se paga no futebol de São Paulo em relação a outros grandes centros, tem muito time grande do futebol nacional que vai ganhar bem menos do que esses 6 milhões de reais do Água Santa. Se a Justiça de São Paulo não der uma resposta logo para o Walter Estevan, ele promete levar o caso para o STF. Temos que aguardar cenas dos próximos capítulos para ver se isso vai se tornar um grande problema para a Federação Paulista ou se não vai fazer barulho algum. Quero te dar agora uma atualizada sobre as coisas do São Paulo, que envolve um clube na Argentina e um clube brasileiro, para ser mais específico, o Cruzeiro. É que nessa terça-feira, São Paulo e Cruzeiro avançaram em relação ao empréstimo do Everton Felipe, atacante que pertence ao tricolor, na temporada passada esteve emprestado ao Atlético Paranaense. Desde o começo do ano, o Cruzeiro trabalha com a possibilidade de ter o Everton Felipe por empréstimo. No primeiro momento, inclusive, ele e o Trellis iriam para o Cruzeiro. O grande ponto é que o Trellis não quis jogar na Série B pelo Cruzeiro e a partir daí o negócio começou a correr algum risco. Mas nessa terça-feira o Cruzeiro aceitou pagar uma parte dos salários do Everton Felipe, exigência do São Paulo, e o martelo deve ser batido na quarta-feira para que o Everton se transfira até dezembro para o Cruzeiro, salários divididos. Jogador contratado por 3 milhões de reais junto ao Sport, 40% dos direitos econômicos pertence ao São Paulo. Foi esse o valor investido pelo tricolor anos atrás. Ficou faltando falar sobre o Trellis, que decidiu não ir para o Cruzeiro e, nas últimas horas, passou a ser especulado pelo Argentino Júnior,
time da Argentina, como já dava para imaginar. A negociação está só no começo, o São Paulo recebeu só uma consulta e a possibilidade é de empréstimo. O Trellis, que custou 6 milhões de reais ao São Paulo, foi muito mal em sua primeira passagem, acabou sendo emprestado para o Internacional na temporada passada e foi tão mal quanto. Centroavante de quase 30 anos de idade, com pouco mais de 40 gols na carreira. Esse foi um baita erro cometido pela diretoria de São Paulo quando decidiu contratá-lo. Quero te falar agora sobre o meia, que já pertence ao Corinthians, mas está sendo tratado pelo Thiago Nunes como alguém com enorme expectativa para a temporada de 2020. Estou falando sobre Ângelo Arauz, meia chileno, contratado da Universidade Católica, cara que até agora não conseguiu vingar no Corinthians. Mas assim que chegou em janeiro, o Thiago deixou bem claro para a diretoria que não queria a negociação do Arauz, que ele conta com o Arauz porque ele entende que o jogador pode ser bastante importante ao longo da temporada. E a julgar pelos primeiros jogos do Chile, e mais especificamente do Arauz, no pré-olímpico, que está sendo realizado na Colômbia, parece que o Thiago Nunes acertou na previsão. Só para que você tenha uma ideia, na estreia ele começou no banco de reservas, mas entrou após o intervalo e deu assistência para 2 gols na vitória por 3-0 do Chile em cima do Equador. Nessa terça-feira o Chile fez seu segundo jogo, vitória por 1-0 contra a Venezuela, mais uma vez Arauz sendo extremamente importante, agora ele fez o gol da vitória da seleção chilena e a julgar por esses 2 jogos e pelo nível de exibição do Arauz, dá para imaginar que ele volte com muito mais moral do que em outros tempos. Jogador que foi bem pouco utilizado pelo Carille, até por isso na temporada passada acabou emprestado para Ponte Preta, lá ele fez 9 jogos e não marcou gols. Talvez você não se lembre, mas em 2018 o Corinthians pagou 4 milhões de dólares, ou 17 milhões de reais, de acordo com a cotação da época, para tirá-lo da Universidade Católica. Investimento altíssimo. Boa parte da grana utilizada na venda do Rodriguinho foi investida no Arauz, que não conseguiu vingar pelo timão. Mas, a partir de agora, abre-se uma nova esperança. Vamos ver se o Arauz vai dar conta do recado e pode se transformar no meia que o Corinthians busca para jogar ao lado do Luan. Para fechar o vídeo, eu quero falar sobre o Palmeiras, começando por Gustavo Scarpa, que esteve muito perto de se transferir para o Almeria, time da segunda divisão da Espanha. Ele inclusive nem foi utilizado nos amistosos, nos jogos de pré-temporada na Florida Cup, exatamente porque o Luxemburgo tinha informação, vindo da diretoria, de que o jogador se transferiria para a segunda divisão espanhola. Mas na noite dessa terça-feira, o Almeria quebrou o silêncio, procurou o Palmeiras e disse que não vai poder contratar o Scarpa. Tudo porque a Real Federação Espanhola determinou, em nome do fair play financeiro, que o Almeria não faça mais contratações daqui até o fim da temporada. O time tinha 8 milhões de euros para investir. Esses 8 milhões de euros foram gastos logo no início da temporada. E a ideia do clube agora era investir mais 20 milhões de euros em 3 jogadores, algo na casa de 8 milhões de euros com o Scarpa e mais 12 milhões de euros para contratar 2 jogadores argentinos. O problema foi o fair play financeiro. Por mais que tenha negociado, por mais que tenha discutido com a Federação Espanhola, o Almeria não conseguiu convencer o pessoal que comanda o Campeonato Espanhol da primeira e da segunda divisão a permitir novas contratações. E foi isso que o Almeria explicou ao Palmeiras na noite dessa terça-feira. O Palmeiras vinha achando o comportamento dos espanhóis meio estranhos. Isso porque os caras desapareceram do mapa nos últimos dias, os dirigentes do Palmeiras tentavam contato e não recebiam resposta. A informação que chegou nessa terça-feira é de que estavam tentando convencer os espanhóis, da federação no caso, a liberarem. Como não houve acordo, o Gustavo Scarpa será reintegrado ao elenco, vai trabalhar normalmente e por enquanto fica no Palmeiras. Só para você entender um pouquinho de como rolou essa negociação, o Almeria em dezembro apareceu com uma primeira proposta de 5 milhões de euros pelo Scarpa. O Palmeiras disse não, veio uma nova proposta de 6 milhões de euros, outro não, o Almeria tentou 7 milhões de euros e o Palmeiras pediu 8. Foi aí que o time espanhol desapareceu, reaparecendo somente nessa terça-feira, com tudo isso que eu já contei agora há pouco. E já que falei bastante sobre cifras que envolvem o Palmeiras, vou trazer agora números assustadores. É que quando o Palmeiras fechou com o Lucas Lima, assinou um contrato que pode garantir ao meia 75 milhões de reais por um vínculo de 5 temporadas. Não estou errado não, são 75 milhões de reais em investimento. Nesses valores estão incluídos os salários por 5 anos de contrato, luvas, prêmio pela assinatura do contrato, além de bonificações também previstas nesse vínculo. E é certeza que o Lucas Lima terá direito a toda essa bolada se ficar até o dia 31 de dezembro do ano de 2022. Como é que foi acertado esse acordo? O Lucas Lima teve direito a 4 milhões e meio de euros
em luvas. Luvas é aquele prêmio pela assinatura do contrato. Como ele havia se desligado do Santos e estava livre no mercado, ele pediu esses 4,5 milhões de euros, que equivalem a 21 milhões de reais. O Palmeiras decidiu pagar essa grana em 3 parcelas. Os salários dele são de 800 mil reais por mês. E se a gente multiplicar 800 por 65, que equivale ao número de meses que ele vai ficar no Palmeiras, também incluindo o 13º de cada um dos anos de contrato, a gente chega ao valor de 52 milhões de reais em salários. Então são 21 milhões de reais em luvas, 52 milhões de reais em salários, que totalizam 73 milhões. Tem ainda mais 2 milhões de reais previstos de bonificação ao longo de todo o vínculo desses 5 anos por jogos, gols, participações em títulos, uma série de pequenas metas que podem garantir mais 2 milhões de reais. Você pode estar se perguntando onde é que o Palmeiras estava com a cabeça quando ofereceu tamanhas cifras para o Lucas Lima. E o pior é que ele tinha uma proposta ainda maior, muito, mas muito melhor do que essa, para jogar na China. A proposta era do Guangzhou Evergrande, que havia acabado de vender o Paulinho para o Barcelona. Lucas Lima seria o substituto do Paulinho no Guangzhou Evergrande. E o time chinês, na oportunidade, chegou a oferecer 54 milhões de euros por um contrato de 4 temporadas. A gente está falando de 250 milhões de reais apenas para o Lucas Lima, para que ele jogasse por lá por 4 temporadas. Seriam 14 milhões de euros de luvas ou 65 milhões de reais, que ele pegaria à vista apenas por assinar o contrato com o Guangzhou Evergrande. Ele ainda teria direito a 10 milhões de euros por temporada de salário, 4 anos de contrato, seriam 40 milhões de euros de salário. Essa grana apenas de salário lhe garantiria 4 milhões de reais por mês. Só para você ter uma ideia de como o Lucas Lima estava em alta quando deixou o Santos. Pois hoje a situação é completamente diferente, ele anda em baixa, anda queimado com boa parte da torcida, muita gente da diretoria também desconfia do Lucas Lima, um dos poucos que ainda acreditam no futebol dele é o Vanderlei Luxemburgo. Vamos ver se o Luxa consegue dar conta do recado e transforma o Lucas Lima do Palmeiras naquele jogador que brilhou tanto com a camisa do Santos. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês. Espero que tenham curtido o vídeo e deem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, aperta o botão vermelho de inscreva-se, aperta o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live e use o espaço para comentários para deixar sugestão, pergunta, opinião, dúvida, seja lá o que for. Beleza? A gente se vê numa próxima. Até!